Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram com caminhoneiros. Deixe seu like e se inscreva no canal. Recentemente fiz uma mudança de carreira, mas antes disso eu trabalhava como caminhoneiro. Eu estava em uma longa viagem pelo coração do Centro-Oeste. Estava escurecendo e o dia tinha sido longo. O ar estava frio e o vento sobeava através da pequena abertura na parte de cima da minha janela. Era uma estrada solitária e já fazia um tempo desde que eu tinha visto outro veículo. No entanto, eventualmente, notei um carro no meu retrovisor. No início não me importei, mas enquanto continuava dirigindo, o carro permanecia logo atrás de mim. Geralmente os carros estão ansiosos para me ultrapassar, mas eu tinha que seguir rigorosamente o limite de velocidade, enquanto a maioria dos carros excede um pouco. Parecia que o carro estava me seguindo, mas eu não tinha certeza. Depois de cerca de 20 minutos, o carro ainda estava lá. Foi quando notei uma placa indicando um ponto de descanso. Pensei que já estava na hora de fazer uma pausa de qualquer maneira. Na verdade, pensei até em encerrar minha jornada por aquela noite. Decidi entrar no ponto de parada para ver se o carro me seguiria. Quando estacionei meu caminhão, o carro estacionou bem ao meu lado. Aquilo foi extremamente estranho, pois havia seções separadas para caminhões e carros. E os carros não deveriam estar ali. Saí do meu caminhão e fui até a frente do carro. Pude ouvir o motor dele funcionando e virei para ver o motorista me encarando. O carro até que era relativamente novo, provavelmente de 2015, e era um Toyota. A cor era difícil de dizer com certeza na escuridão, mas era algum tipo de cinza ou prata. Havia um grande amassado no paralama direito. Acenei para o motorista cautelosamente, tentando chamar sua atenção, mas ele não respondeu. Apenas ficou olhando fixamente para a frente. Não pude observar muito sobre o sujeito, exceto que tinha mais ou menos a minha idade e usava óculos. Também tinha cabelos escuros e um bigode. De repente, o motor do carro roncou e ele começou a se mover em minha direção. Eu ainda estava parado na frente dele e pulei para fora do caminho no último momento. Me virei para olhar para o carro e as luzes do freio brilharam intensamente. O carro estava dando ré em minha direção rapidamente. Consegui me esconder atrás do meu caminhão. Enquanto estava escondido, ouvi o carro parar em um chiado e em seguida parecia que ele acelerava para longe. Fiquei ali, parado no meio do ponto de parada, confuso e assustado. O que acabara de acontecer? Por que aquele carro tentou me atropelar? Decidi chamar a polícia. Eu contei o que pude, mas não tinha muita informação. Não consegui lembrar da placa do carro, mesmo tendo feito um esforço para olhar enquanto ele se afastava. Decidi não ficar ali naquela noite. Estava muito nervoso de que o carro pudesse voltar e fazer algo comigo. Foi mais algumas horas antes que eu conseguisse parar para a noite, e nesse momento já estava realmente tarde. No dia seguinte estava muito ansioso. Toda vez que eu parava para abastecer ou comer, estava em alerta máxima, escaneando a área em busca de qualquer sinal daquele carro. Naquele dia fiquei preso em um congestionamento. Em rodovias como aquela, isso quase sempre significa que um acidente adiante. Não era uma cidade durante o horário de pico ou algo do tipo. Quando finalmente passei pelo acidente, olhei para o lado e vi que tinha quase certeza de que era aquele carro da outra noite. Estava na traseira de um caminhão prancha junto com outro carro. O acidente parecia ser sério. Escaneei a área em busca daquele cara assustador, mas não consegui vê-lo. Não ficaria surpreso se ele tivesse sido levado para o hospital ou algo pior. Ainda não sei o que aquele sujeito estava tramando lá fora. Acredito que ele tenha causado aquele acidente que vi e acho que fez isso de propósito, mas talvez nunca saiba o porquê. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu tive um encontro assustador com um estranho alguns anos atrás, e é disso que se trata essa história. Eu moro em uma cidade diferente dos meus pais e costumava fazer uma viagem de 8 horas pelo menos uma ou duas vezes por ano para visitá-los. Eu fazia viagem em um único dia, começando de manhã ou no início da tarde. Era final de outubro, eu já estava a mais da metade do caminho e o sol começava a se pôr, lançando um brilho alaranjado na paisagem. Enquanto dirigia pela estrada tranquila, vi um caminhão parado no acostamento com os pisca-alertas ligados. No início não estava certo se havia alguém dentro, mas conforme eu me aproximava vi que a porta do motorista estava entreaberta. Parei, pensando que talvez alguém precisasse de ajuda. Saí do meu carro e fui até o caminhão. Não havia ninguém dentro, mas notei que havia uma área arborizada ao lado do caminhão.
Chamei: alô, tem alguém aí? Mas não houve resposta. Quando me virei para voltar ao meu carro, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei e vi um homem parado lá. Ele estava segurando uma arma e apontando diretamente para mim. Era um homem grande, provavelmente com 1,80 m de altura, mas musculoso. O homem não disse nada, apenas manteve a arma apontada para mim. Lentamente recuei dele com as mãos para cima. Estava com muito medo para falar e mal conseguia pensar. Continuei recuando até chegar ao meu carro. Não tirei os olhos do homem o tempo todo. Abri cuidadosamente a porta do meu carro e entrei. Assim que estava dentro, travei todas as portas e liguei o motor. Vi o homem baixar a arma enquanto começava a dirigir. Olhei pelo retrovisor para ver o homem parado ao lado do caminhão, me observando. Afastei-me do acostamento e dirigi o mais rápido que pude em direção à cidade da minha família. Meu coração estava disparado enquanto tentava processar o que havia acontecido. Nunca havia estado em uma situação como essa antes, e era verdadeiramente aterrorizante. Continuei revivendo a cena na minha mente, tentando entender. Enquanto dirigia, a gravidade da situação me atingiu. O homem poderia facilmente ter me atirado ou levado meu carro, mas não o fez. Talvez ele estivesse tão assustado quanto eu. Imagino que ele deve ter pensado que eu estava tentando roubá-lo. Essa é a única explicação que consigo pensar. Refleti mais sobre isso e agora me pergunto se aquele caminhoneiro tinha algo a esconder. Talvez houvesse algo em seu caminhão que ele não queira que eu visse, ou talvez estivesse fazendo algo na mata ao lado da estrada que não queria que ninguém descobrisse. Essas são ideias que tive muito tempo depois do incidente, então não faço ideia do que seja verdade. Só não acho que ele teria apontado uma arma para mim à toa. É difícil entender. Quando finalmente cheguei à cidade da minha família, me senti aliviado. Contei o que aconteceu a eles, eles ficaram chocados e com medo por mim, mas também gratos por eu ter saído ileso. Passamos o resto da noite conversando e colocando as novidades em dia. Desnecessário dizer que não dormi naquela noite. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu no outono passado, por volta de meados de abril. Eu dirijo caminhões para ganhar a vida, frequentemente fazendo viagens noturnas de vários dias. Estava ficando tarde em um dia e eu estava me sentindo exausto. Sabia que precisava parar à noite. Estacionei em um ponto de descanso à beira da estrada. Era um ponto pequeno, com espaço para apenas 3 ou 4 caminhões. Havia outro caminhão lá, e provavelmente mais 4 ou 5 carros no estacionamento. Havia também um banheiro pequeno com chuveiro pago, e também um restaurante. Estacionei meu caminhão e fui tomar um banho, depois jantei no restaurante. Depois disso, entrei na parte de trás da minha cabine e peguei no sono. Fui acordado de repente pelo som da minha própria voz dizendo que eu realmente precisava fazer xixi. Não literalmente, mas eu precisava mesmo. Abri os olhos e olhei para o relógio. Eram 3 da manhã. Eu não queria levantar, mas não tinha escolha, né? Saí do meu caminhão e fui para o banheiro. Enquanto lavava as mãos, ouvi passos se aproximando. Pensei que fosse estranho porque não tinha visto ninguém quando me levantei. Saí e voltei na direção do meu caminhão. Quando eu cheguei perto, vi um homem em pé na frente do meu caminhão. Ele devia ter 1,85 m de altura com cabelos escuros. Estava usando um moletom sujo e largo e calças largas. Havia uma luz à direita dele que projetava uma grande sombra sobre a maior parte do corpo dele. Tentei passar por ele para voltar ao meu caminhão, mas ele bloqueou o meu caminho. Tinha um olhar malvado nos olhos e eu sabia que ele tinha más intenções. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele sacou uma faca e apontou para mim. "Me dê sua carteira", ele exigiu. Eu estava com medo, mas fiquei calmo. Lentamente coloquei a mão no bolso e tirei minha carteira, entregando-a a ele. Ele revirou tudo, pegando todo o meu dinheiro e cartões de crédito. Não era muito, talvez uns R$ 50. "Só isso que você tem?", ele rosnou. Eu disse que sim, mas ele não acreditou em mim. Revistou meus bolsos e encontrou meu celular. Por sorte, tinha deixado minhas chaves no caminhão. Não era o melhor hábito, mas, nesse caso, me serviu bem. O homem olhou para o meu celular por um minuto e então me ordenou que eu desbloqueasse. Eu hesitei. Aquele celular era a minha única salvação. Sem ele, não teria como pedir ajuda. Disse a ele que desbloquearia, então dei um passo para trás e corri em direção ao meu caminhão. Ouvi ele me perseguindo, mas fui mais rápido. Pulei na cabine do meu caminhão e tranquei todas as portas. Vi o homem do lado de fora ainda segurando a faca. Ele bateu na janela e gritou obscenidades para mim.
Peguei meu celular e liguei para a polícia imediatamente. Contei o que aconteceu e dei a eles a localização do ponto de descanso. Olhei pela janela e o homem tinha sumido. Não tinha certeza de como ele tinha chegado ao ponto de descanso, porém, nenhum dos caminhões ou carros tinha se movido desde que o homem desapareceu. Então, ele não poderia ter ido longe. Pareceu uma eternidade antes que a polícia chegasse, mas na realidade foram apenas alguns minutos. Vi as luzes piscando e então um carro da polícia parou ao meu lado. Falei com os policiais quando chegaram, eles me disseram para esperar no caminhão enquanto vasculhavam a área, e foi o que fiz. Depois de cerca de meia hora, o homem foi capturado. Ainda não tenho certeza de onde ele estava se escondendo, ou para onde estava indo, e ainda não sei como ele chegou ao ponto de descanso em primeiro lugar. O mais confuso é o que ele estava fazendo na estrada às 3 da manhã sem caminhão ou carro. Foi realmente incomum. Mal consegui dormir pelo resto da noite. Já era 4 da manhã quando terminei com a polícia. Tentei relaxar no meu caminhão por 1 hora ou até mais, e então o sol nasceu e continuei minha jornada. Nunca soube de nada sobre o que aconteceu com aquele cara. Estava a uma longa distância de casa e não tive vontade de investigar mais. Deixe seu like e se inscreva no canal. Trabalho como caminhoneiro. Era uma tarde de abril e meus olhos vasculhavam a estrada à minha frente. Na minha profissão já vi uma parcela de coisas estranhas na estrada, mas naquele dia algo parecia diferente. O sol estava alto no céu e o ar estava pesado de umidade. Já fazia 1 ou 2 dias desde que eu realmente tinha conversado com alguém e minha solidão estava difícil de lidar. Foi quando a vi, uma jovem com cabelos longos e cacheados, o polegar estendido numa tentativa desesperada de conseguir uma carona. Ela usava jeans azul e um moletom com capuz vermelho. Tinha uma pequena mochila com uma alça sobre o ombro direito. Diminui a velocidade e encostei no acostamento. Então abaixei o vidro da janela. "Precisa de uma carona?" perguntei. Ela assentiu e subiu na cabine do meu caminhão, os olhos dela nervosamente vasculhando atrás dela. Ela parecia nervosa. Na época pensei que ela devia ser nova no mundo das caronas. Eu não sou uma pessoa intimidadora, mas eu era um estranho, né? Então seria compreensível. Ela parecia agitada e continuava olhando para fora da janela, como se estivesse esperando alguém pular a qualquer momento. Enquanto dirigíamos, notei um carro atrás de nós. Era uma viatura policial, mas as luzes estavam apagadas, então achei que estava tudo bem. Mas então ouvi uma sirene e vi as luzes piscando. Eu estava sendo parado. Parei imediatamente, claro. Naquele momento pensei que estava encrencado por dar uma carona. Tecnicamente, é ilegal onde eu moro. Meu caminhão parou e esperei o policial se aproximar. Mas, para minha surpresa, quando o policial se aproximou do caminhão, ele exigiu que a mulher saísse. Quando ela desceu, vi que suas mãos tremiam e seu rosto estava vermelho. Fiquei observando confuso enquanto o policial a algemava e a levava para a viatura. Foi só quando ouvi ele chamando por rádio sobre um assalto em um ponto de descanso próximo que percebi o que tinha acontecido. Ela tinha assaltado uma loja e estava usando meu caminhão como veículo de fuga. O policial colocou a mulher no banco de trás da viatura e depois veio falar comigo. Ele disse que eu não deveria dar carona a desconhecidos, mas apenas me deu um aviso, sem multa. Fiquei um pouco abalado com a experiência, mas, para mim, pelo menos, não foi tão ruim. A coisa realmente assustadora aconteceu quando ouvi a história no noticiário. Descobri que a mulher tinha baleado um homem no assalto. Ela tinha uma arma na mochila quando estava no meu caminhão. Até então, era uma boa história para contar nas festas, mas depois disso, fiquei genuinamente arrepiado. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!